E eu passo agora a conversa com o Issao Agostinho e o Wellington Calazans. Issao, boa noite e bem-vindo à Hora 10 da noite. Wellington, boa noite e bem-vindo à Hora 10 da noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite. Você falou antes o Issao, mas o Issao ficou à espera. Eu não esperei para não deixar esse espaço aí. É costume de rádio. Boa noite, Issao. Boa noite a você assistindo a Hora 10. É sempre um prazer estar aqui de volta. Boa noite. É sempre um gosto enorme tê-los aqui aos dois e é importante frisarmos também isto. Mas vamos hoje mais uma vez olhar para as notas da atualidade. Vamos começar por França. Acontece que a ex-primeira-ministra, já podemos chamá-la assim, apresentou a sua demissão ontem e hoje mesmo já um novo primeiro-ministro foi também apresentado na França, o que é que mostra exatamente esta nomeação do novo primeiro-ministro, olhando para aquilo que é, portanto, a estratégia que Macron poderá ter para os próximos tempos da sua governação, Wellington? Dorivaldo, o primeiro movimento que podemos concluir, né, aí, nessa mudança, nessa dança de cadeiras na França, é que Emmanuel Macron tenta atrair o apoio dos mais jovens, já que com a questão da reforma que paralisou a França e desgastou muito a imagem dele na condição de presidente daquele país, o apoio dos mais velhos, dos idosos e dos adultos, vamos falar assim, que estavam prestes a uma reforma, foi perdido. A popularidade de Emmanuel Macron é muito baixa e, por isso, esse movimento em torno de um jovem de 34 anos, e isso foi amplamente difundido na propaganda para que esse nome fosse visto como uma grande revolução política a partir da iniciativa de Emmanuel Macron. Mas, do ponto de vista prático, Dorivaldo, não sei se haverá êxito, porque o problema dos jovens não é ter um jovem no poder apenas. É resolver o problema da juventude francesa, que em muito tem sido alijada de um processo de construção do país. O número de postos de emprego cada vez mais baixos, uma política de imigração que também é discriminatória e, com isso, os descendentes de outros países que moram ali, dos imigrantes que foram viver na França, essas pessoas também reprovam. E olha que o novo primeiro-ministro, que era ministro da Educação, ele já anuncia que irá adotar uma política dura nessa questão da imigração. Ou seja, são caras novas com velhos problemas. Então, eu não vejo muito fôlego com essa mudança de cadeiras na França, porque os problemas eles são estruturais, são problemas que são econômicos, decorrentes da guerra da NATO, com apoio inclusive da França, na Ucrânia, contra a Rússia. E as consequências são para toda a Europa, e o sul da Europa tem sido bastante castigado. Por isso, eu não acredito que esse movimento dure por muito tempo e não vai custar muito para que possamos comentar aqui, voltar a falar sobre a França, dessa vez numa perspectiva de crescimento de Le Pen, que já está atenta aos movimentos equivocados na política por parte de Emmanuel Macron, que perde, inclusive, isso é importante dizer, o apoio dentro do partido, que para colocar um jovem de 34 anos no posto máximo do governo, ele furou uma fila, né? Ele acabou tirando muitos idosos que queriam estar ali naquele lugar. E com isso ele vai atrair inimigos internos. Então, dormir com o inimigo é sempre um risco, Dorivaldo. Certo. Wellington, mesmo com todo este conjunto de possibilidades aqui a serem levantadas, não estará aí definitivamente o balão de oxigênio que Macron quererá empregar, não apenas a sua liderança, mas quem sabe também a uma possível recandidatura? Dorivaldo, como falei, o recurso que ele tem
e foi utilizado, né? E foi uma jogada política que ninguém pode negar que foi ousada. Mas toda jogada política ousada, ela é de difícil previsibilidade como consequência. Como falei, os mais velhos que estão na sua base de sustentação política estão extremamente inconformados. E se ele não trouxer políticas que sejam realmente de inserção da juventude, evitando essa grande insatisfação somada aos mais idosos, com a questão da reforma que eu mencionei também há pouco, dificilmente ele irá conseguir ganhar fôlego suficiente para uma sobrevida. Certo. Vamos então olhar também para o segundo assunto que estamos aqui a destacar esta noite, e é exatamente a missão diplomática pelo Médio Oriente do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, que esta terça-feira, numa tentativa para travar assim o conflito e evitar também o seu alastramento a nível da região, criar aqui alguma expectativa ou mais? Enquanto isso, civis e toda a comunidade não intensificar a guerra, mas é preciso criar mecanismos que inibam Benjamin Netanyahu a manter essa política genocida, ou como eu costumo chamar, de holocausto. São dramáticos os dados oficiais dos organismos ligados às Nações Unidas de total incapacidade de vida humana sob aquelas condições. Então, como falei no comentário de ontem, é bastante paradoxal o grande fornecedor de armas a Israel falar sobre paz com os vizinhos de Israel. Não é? É realmente incompatível com os objetivos que se pretende na segunda fala. Quem quer paz não fornece armas. Então, esse seria também o outro caminho. Ocorre, Dorivaldo, que essa não é uma guerra de Israel contra a Palestina apenas. Esta é uma estratégia de sobrevida ocidental, como desvio de foco pela derrota na Ucrânia também, e também um fôlego para a imprensa ocidental, que mentiu que a Ucrânia estaria vencendo aquela guerra, e vamos falar sobre isso em instantes. Como também temos aí uma necessidade de autoafirmação dos norte-americanos como potência, porque se houver uma nova derrota, vai ficar muito complicado, não só do ponto de vista de imagem, como também econômico, porque um problema, um conflito naquela região, neste momento, será dramático, pode significar a extinção do Estado de Israel, se houver realmente a junção de todas as forças regionais contra Israel, como tem sido prenunciado por alguns especialistas da política da região, e também, Dorivaldo, a questão do preço dos combustíveis, que irá dificultar qualquer possibilidade de retomada da economia dos países ocidentais em um ano eleitoral nos Estados Unidos da América, e isso poderá ser fatal contra as pretensões políticas do Partido Democratas. Então, existem muitas questões em jogo e ninguém sabe qual será o desfecho disso. Afinal de contas, essa imprevisibilidade, lamentavelmente, ela é sempre interrompida quando falamos sobre a insensibilidade, porque o que está acontecendo contra o povo da Palestina é realmente dramático e já está se estendendo muito mais do que o que deveria. Wellington, os pronunciamentos de Ismael Haniyeh também acabaram por incendiar, digamos, um pouco as notícias desta terça-feira. Sobre os mesmos, o que é que podemos aqui também dizer? Dorivaldo, existe uma troca de farpas, podemos sintetizar dessa maneira.
Mas a questão, o âmago aqui da questão, e essa questão que foi colocada pelo colega Issal sobre a iniciativa da África do Sul, já inclusive atraindo o apoio aí de Bolívia, de Bélgica e outros países começam a ser simpáticos a essa iniciativa sul-africana. Isso sim é importante, porque nós vamos colocar aqui em teste a utilidade ou completa nulidade do Tribunal Penal Internacional. Todo o resto é fomentar uma briga, uma guerra que também passa por egos. E o sofrimento de milhões, como nós estamos testemunhando nos últimos meses, é a grande razão de qualquer comentário quando as palavras são apenas incendiárias e visam unicamente tirar proveito do sentimento coletivo para poder parecer forte. Todos são frágeis quando assistem ou contribuem para a morte de pessoas, Dorivaldo. Certo. Vamos continuar nesta senda de morte de pessoas, infelizmente, e é para a guerra Rússia-Ucrânia que nós vamos falar. Ontem olhávamos para esta continuidade dos bombardeamentos, mas numa perspectiva da Rússia para a Ucrânia. Hoje é diferente. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas na madrugada deste ano contra Belgorod e outras regiões russas perto da fronteira. O próximo olhar, Wellington. Dorivaldo, não existe estratégia de guerra, são civis. Observe, uma morte e conteúdo jornalístico. Episódio que ganha manchetes em diferentes órgãos de imprensa, especialmente do Ocidente. Quando tem um civil morto, ele não deveria ser noticiado como uma ação de guerra. Isso, na melhor das hipóteses, seria um ataque terrorista contra civil. Não é? Guerra é outra coisa. Guerra, existem objetivos militares que devem ser cumpridos e atingidos para que possam ser avaliados como guerra. E, nesse aspecto, a imprensa também se perde, porque finge tentar traduzir um ataque contra civis como um episódio de guerra e exalta isso como uma grande conquista. Obrigado aos dois por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Wellington, um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Grande abraço, Dorivaldo, o colega Issal Agostinho, e a você assistindo a Hora 10. Boa noite, até a próxima segunda. Obrigado.